dia para todas, todos aqui presentes e aí também, né, online, nos assistindo. É um prazer estar aqui com vocês, os nossos convidados também, que eu já vou apresentar. Eu queria antes falar um pouquinho sobre o seminário de Educação Legislativa e a 12ª Jornada de Pesquisa e Extensão da Câmara dos Deputados. É um evento realizado pelo Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento da Câmara, com apoio do Instituto Legislativo Brasileiro, do Senado Federal e da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas. Este evento está sendo transmitido em tempo real pelo canal do YouTube da Escola da Câmara e permanecerá disponível para visualizações futuras. As perguntas poderão ser feitas pelo WhatsApp da Coordenação de Pós-Graduação da Câmara e o link está disponível nas cadeiras do auditório, aí nas costas, né, por meio de um QR Code e na descrição do evento também no YouTube, para quem está online. Para registrar a sua presença, acesse o evento pela plataforma do Seminário de Educação Legislativa e o link também está disponível na entrada do auditório e na descrição do YouTube. Tá bom? Então, vamos começar aqui hoje essa nossa conversa informal. Muito prazer em encontrar essa turma aqui, querida. E eu vou apresentar para vocês a nossa querida Ruth, né, que está trazendo aí também a alegria da gente comemorar 30 anos de educação legislativa, porque foi a escola da Assembleia de Minas Gerais que fez essa proeza, né? E a Ruth, então, ela é educadora, graduada pela UFMG, mestre pela USP e gerente-geral da Escola do Legislativo da Assembleia de Minas Gerais, onde ela atua há quase 30 anos. Então, você é veterana lá. Desde o século passado. Muito lindo isso, Ruth. Obrigada, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, estar aqui em Brasília. Eu sei que lá também há muitos eventos bem importantes estão acontecendo. Nós estamos no meio do Parlamento Jovem, é a primeira vez em 18 anos que eu não assisto o Parlamento Jovem. Então, realmente... Porque aqui é um prazer e é uma alegria saber que o CEFOR, né, integrou esse movimento nacional de comemoração dos 30 anos da educação legislativa, porque é realmente um trabalho da maior importância que a gente faz, né, Corina? Esse trabalho aí do parlamento se envolver com a formação política, com a educação, com a formação para a democracia, né? Isso. Te interrompi. Imagina. E o Parlamento Jovem é a nossa inspiração de Minas, né? Então, depois a gente vai falar mais sobre isso. Humberto Dantas é cientista social, mestre e doutor em ciência política pela USP, é pós-doutor em administração pública pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, pesquisador da FAPEG e ex-presidente da Escola do Parlamento de São Paulo entre 2017 e 2018. Obrigada, Humberto. Quer dar umas palavrinhas? Eu que agradeço. Só quero agradecer. Aí as palavrinhas a gente vai trocando daqui a pouco, né? Mas agradecer muito, é uma honra poder estar aqui num parlamento. Isso aqui é o parlamento brasileiro. Isso aqui é a casa de representação do povo brasileiro. Então, muito especial poder estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, que bom. Marília Navarque, nossa parceirona também. A Marília tem formação em letras, é professora nas redes pública e privada de ensino há 13 anos, participou do programa Missão Pedagógica e no Parlamento, que é o nosso programa aqui, e atualmente é educadora selecionada também do nosso programa Câmara Mirim. Nossa querida Marília, fala um pouquinho um oi aí para o pessoal, Marília. Bom dia, gente. É uma grande alegria estarmos aqui hoje falando sobre democracia e educação, né? Não existe democracia sem educação e não existe educação sem democracia. Aqui no Centro de Transformação, que é assim que eu olho para esse lugar. Bom dia. Que a gente tenha um ótimo bate-papo. Grata, Marília, de coração. E aqui temos o Marcos Vinícius Soler Baldazzi. É estudante de Direito e pesquisador, com ênfase na área de políticas públicas para a juventude. Desde os 13 anos é engajado com o trabalho voluntário. Participou do Parlamento Jovem Brasileiro,
nosso programa aqui, em 2017. É cofundador e coordenador geral do Vem Ser Protagonista. Também cofundou o movimento social online Legisla Jovem. Foi embaixador da Brasil Conference at Harvard e do MIT em 2022. Dá um oi para a gente aí, Marcos. Bom dia, Corina, bom dia a todos. É um prazer estar aqui, principalmente, né, nessa semana que completa 5 anos da minha edição do Parlamento Jovem Brasileiro. Espero que a gente possa ter um papo bem legal e que daqui saiam também ideias para a construção de uma sociedade mais justa, sustentável e solidária também, né? Muito obrigada, Marcos. Prazer que você veio, que bom que você veio. É um prazer tê-lo aqui também, viu? Então, Ruth, conta para a gente aí, qual é o teu ponto de vista sobre educação para a democracia e o parlamento? Qual é o nosso papel nisso? Eu falo que o parlamento é o locus privilegiado para que se faça educação para a democracia, educação para a cidadania, formação política. Cada lugar dá o seu nome, mas, no fundo, todo mundo está envolvido no mesmo tipo de atividade, que é proporcionar uma formação em nível de conceitos, em nível de práticas e em nível de valores. Quer dizer, você tem aí o Rildo, né, que fala em letramento político, né, como esse processo pega esses três pontos aí, esses 3 aspectos, né, da aprendizagem, da formação. Você tem a Maria Vitória Benevides, que lá nos anos 90, também chamando de educação para a cidadania, para a democracia, chamava atenção para essa formação mais cognitiva, uma formação mais comportamental. No fundo, é tudo a mesma coisa. E a educação para a cidadania, eu sou da área de ciências e tenho uma pesquisadora na área de ciências que trabalha com o conceito de ciência e cidadania, é uma pesquisadora portuguesa, Maria Eduarda Vaz Muniz, e que fala também desses 3 aspectos. Só que ela diz, cada um dizendo ao seu modo, né? O Rildo no letramento, a Eduarda na educação para a cidadania, a Benevides na educação para a democracia, que fala, a Eduarda fala em uma educação sobre cidadania, uma educação pela cidadania e uma educação para a cidadania. Quer dizer, o sobre é o nível cognitivo, é o nível dos conceitos, dos conhecimentos, das informações, e que ajuda e que faz com que o cidadão, o participante, né, dessas atividades, conheça como cidadão. Educação pela cidadania, que faz com que, a questão das práticas, né, das práticas cidadãs. E aí você envolve a preparação para o diálogo, a preparação para o respeito, para o convívio respeitoso, né, a diversidade, a liberdade, a igualdade, e aí também os valores. Né? Então, a educação pela cidadania é a prática, né, nas outras 2 abordagens, e é também o agir como cidadão. E a educação para a cidadania, que é quando você conhece, quando você pensa, quando você age, você passa a pensar como cidadão e fazer disso uma prática diária. Porque a gente não nasce democrático, a gente não nasce cidadão, a gente se torna cidadão. Cidadania, democracia é algo para ser ensinado. E o parlamento é um lugar privilegiado para isso. Porque o parlamento em essência, né, onde se materializa o próprio conceito de democracia. Né? É o lugar onde o povo é representado, onde o povo tem voz, onde se vocalizam os interesses, né? Se vocalizam os interesses da sociedade. E, ainda que o nosso parlamento, né, pela nossa história, né, de poucos anos de democracia, a nossa democracia ela é muito frágil, nós estamos vivendo aí um momento em que isso fica evidente, né, que nossa sociedade, nossos governantes, nossos políticos são muito pouco preparados para a democracia. O que fica óbvio, né, nesse ataque às instituições democráticas que a gente vem assistindo, nessa confusão, né, de conceitos e de funções. Né? Então, isso só reforça a necessidade das instituições públicas e democráticas se envolverem com a educação para a democracia.
E aí, né, a gente tem nos parlamentos brasileiros, e aí tanto no nível municipal, quanto no nível estadual, quanto no nível federal, né, atividades as mais diversas que compõem, né, programas de formatos diferentes, com escolhas. Esses formatos, quer dizer, não tem um melhor que o outro, cada qual faz a sua escolha de acordo com o que dá conta de fazer, de acordo com as características locais, de acordo com o nível da federação, né? É claro que uma Câmara dos Deputados faz um tipo de atividade muito diferente de uma cidadezinha lá do interior de Minas, com 5.000 habitantes. Cada qual faz aquilo que a comunidade, né, solicita, que é possível fazer dentro dos limites geográficos, orçamentários e de recursos humanos. Então, também os projetos, né, aí eu posso citar uma série de projetos, visitas orientadas para que o parlamento possa ser conhecido, né, para que se conheça as funções do parlamento, visitas orientadas, programas de formação, cursos, palestras, e os parlamentos, as câmaras mirins e os parlamentos jovens, né, espalhados pelo país com os formatos mais diversos. Uma outra coisa que eu acho que é importante ressaltar aqui, e aí lembrando do título da nossa conversa, né, que são os impactos, né, da educação para a democracia, vou usar essa terminologia, que, afinal, é o que está no nome da nossa palestra, é o nome que o CEFOR adota, e que não se difere, né, das outras denominações, pelo menos na essência. Perdi o fio. Onde que eu estava falando? Eu estava falando da... Idade é um problema, né? Idade é um problema, né, gente? Eu estava falando dos impactos. Quando a gente pensa nos impactos dessas ações, a gente pensa muito no como é que ela age lá com os nossos estudantes, né? Os reflexos, nós temos aí, né, o Vini, que participou do Parlamento Jovem brasileiro, nós temos a Marília, que é professora, que participou de um outro programa, que é o Missão Pedagógica, participa do Câmara Mirim, né? Um modelo de Câmara Mirim diferente do que eu conheço, que é realizado nas câmaras municipais. A Marília realiza na escola, né? É um outro formato, mas, independente, quer dizer, a gente poderia ficar aqui o dia inteiro listando o impacto que essas atividades têm na vida dessas pessoas que participam. Mas eu gostaria de chamar a atenção que esse impacto não se restringe à vida dos participantes, dos estudantes, dos professores, dos segmentos da sociedade que têm oportunidade de participar desses eventos. Na verdade, é um trabalho de multiplicação, é um trabalho que vai ganhando uma capilaridade muito maior do que a gente pode imaginar. Quer dizer, cada jovem que participa tem a sua área de influência, leva esse conhecimento, leva essa prática, essa vivência para a sua família, para a sua escola, para a sua comunidade, e passa a desenvolver uma série de programas, ou se envolver com a temática. Muitos vão para o estudo da ciência política, do direito, né, das áreas que tem uma afinidade maior com os conteúdos, né, abordados nessa formação pela qual eles passam nos legislativos, né? As famílias também são afetadas, mas eu gosto de chamar a atenção para o tanto que essas atividades modificam os parlamentos. Quer dizer, essa educação para a democracia, ela é importante ser pensada como algo para os governantes e para os governados. Não adianta você ter governantes democratas e sociedade não democrata. Não adianta você ter sociedade democrata com governantes não democráticos. É uma via de mão dupla. E os parlamentos, quer dizer, é claro que as mudanças elas são lentas, é claro que a gente luta muito para, às vezes, 10, 20, 30 anos para ver alguma coisa acontecer. Mas as coisas mudam. E mudam eu, educadora, há tantos anos, eu acredito que a educação é um processo de transformação das pessoas e, portanto, como dizia nosso querido Paulo Freire, transforma as pessoas e, por isso, transforma, né? Transforma o mundo, né? E as pessoas transformam o mundo. Os parlamentos mudam. Porque, por trás dessa educação para a cidadania, dessa educação para a democracia,
dessa vontade de promover um letramento político, existe a vontade, um ideal de parlamento que a gente ainda não pode falar que tem. Mas existe por trás disso um parlamento que a gente está buscando construir, né, que é um parlamento aberto à sociedade, que exerce a representação de forma democrática, a partir de uma representação com participação, e que, por isso, permite que as outras funções, né, o parlamento representa, o parlamento legisla, o parlamento fiscaliza, isso as funções tradicionais, e ao trabalhar com essa ideia de um parlamento aberto, que quer ser conhecido, que quer ter a população dentro dele, que quer agir junto à juventude, esse parlamento, certamente ele vai legislar com mais competência, ele vai fiscalizar com mais compromisso, ele vai exercer suas funções tradicionais mais efetivamente. Claro que, como eu disse, isso é um ideal de parlamento que a gente vai construindo. E que eu, estando num parlamento há mais de 30 anos, na escola há quase 30 anos, mas na Assembleia de Minas já passa dos 30, né, o meu trabalho no Estado, eu vejo as transformações acontecerem. Eu vejo esse ideal nos iluminando o caminho, né, uma missão, uma visão de futuro, querendo chegar num parlamento que efetivamente represente a sociedade, seja a voz do cidadão, a voz e os ouvidos, né, não adianta ser só a voz, e exercer para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa, como diz o Vini, uma sociedade melhor, mais solidária, e resgato também aqui, aí eu chamo a atenção, porque ao fazer essa educação, o parlamento assume uma função que não está lá nos manuais, mas que está na sua essência, que é uma função educativa. O parlamento tem uma função educativa. O parlamento, ele é construído dentro do parlamento um tipo de conhecimento que só no parlamento é construído. E ele tem a obrigação de ensinar de passar para frente, de promover essa troca entre sociedade e poder público para uma melhor compreensão desse conhecimento, que, no fundo, é um conhecimento que nos prepara para a democracia. Então, eu acho assim, que é muito gratificante a gente ver mesmo as pequenas mudanças. Eu posso citar aqui a gente vai ficando mais democrático quando a gente participa da educação para a cidadania. Nós, pessoas, nós, servidores públicos, nós, instituições públicas, porque não dá para falar uma coisa e fazer outra. Então, se nós estamos pedindo um parlamento aberto, se nós estamos ensinando que o legislativo é o guardião da democracia, nós temos que fazer isso também, seja nas nossas vidas, seja com as nossas famílias, seja nas nossas escolas, seja nas nossas instituições, nas relações profissionais. Quer dizer, um parlamento que tradicionalmente tem uma estrutura hierárquica, ele vai, e autoritária até, ele vai aprendendo a se refazer, a se reconstruir. Uma aprendizagem que não é de um dia para o outro, é claro. Eu só para citar e terminar, porque eu já estou empolgada aqui, precisando de uma água aqui para umedecer, né, a boca, que já vai ficando seca. Eu tenho uma experiência recente, mais ou menos recente. A Assembleia, em 2010, a Assembleia de Minas fez um planejamento estratégico e que planejou os seus próximos 10 anos. Era um ciclo de 2010 a 2020, em que a missão, né, foi bem esclarecida, essa visão de futuro, esse ideal de parlamento do qual eu falava aqui, foi bem esmiuçada e apresentada num processo que foi um processo, por assim dizer, de cima para baixo. Quer dizer, claro que com todo cuidado, mas um processo mais técnico, bem técnico. E agora nós estamos fazendo o planejamento 2020-2030. O processo foi completamente diferente. Foi um processo de escuta, um processo de troca, de escuta da sociedade, de escuta Quer dizer, o parlamento muda também, a forma como a gente trabalha muda. A gente, eu como gerente geral da escola,
a cada dia é um exercício, gente, difícil. É difícil ser democrático, custa ser democrático, exige esforço, mas é como ser ético. A gente não é ético e pronto e acabou. A gente é ético a cada dia. Da mesma forma que a gente não é democrático e pronto, acabou. Chegamos na democracia. A democracia é algo que se conquista e que se amplia a cada experiência, a cada possibilidade. Né? Então, essa experiência aqui, desculpa, Laor, de ter adiantado, acho que você vai falar sobre isso também para um público parecido. Laor é o nosso diretor de planejamento, porque esteve à frente, né, desse processo todo que eu estou relatando aqui, mas que reflete que uma instituição que lá em 2010 colocou nos seus compromissos a promoção da cidadania, não poderia, 10 anos depois, não ser democrático, não estar promovendo um parlamento que quer ser aberto, um parlamento que quer exercer a representação com participação, que quer dialogar com a sociedade, que tem numa de suas dimensões a interação com a sociedade. Esse parlamento que quer participação, que quer comunicação, que quer promoção da cidadania, ele tem que ser democrático nas suas relações com a sociedade, nas suas relações políticas e nas suas relações profissionais também. Então, eu acho que democracia é isso, é algo que nos ocupa a vida inteira, em todas as dimensões da nossa vida, não só como forma de governo, não só como discurso em sala de aula ou em processos formativos. A democracia é algo que se exercita a cada minuto, a cada segundo, a cada dia e a gente, às vezes, se escorrega, deixa de ser democrático aqui, mas quanto mais formado e preparado, mais a gente percebe. Primeiro, a gente percebe depois que não foi democrático, até que a gente começa a perceber antes e tomar as providências para lutar pela democracia e pelo aprimoramento e a divulgação e o compartilhamento dos valores democráticos. Acho que eu já falei muito, né, Cori? Como quem respira, né? Que coisa boa, Ruth, te ouvir, viu? Muito obrigada. E você, Humberto, o que você acha disso? Bom, primeiro, obrigado mais uma vez. É uma alegria estar com vocês aqui, poder fazer parte dessa mesa. Acho que extremamente relevante, rever pessoas ou ver pessoas fisicamente, né? Porque a gente se aproximou tanto no instante virtual desta sociedade que, por mais que tenha sido muito triste tudo o que aconteceu, também permitiu que a gente deixasse de achar que a gente só pode conversar e interagir pessoalmente, né? Então, abriu novas portas, abriu novos caminhos, isso é muito especial. Agradecer por poder voltar a essa casa, né? Eu fui professor já aqui, de pós-graduação. Eu fui pesquisador daqui, eu tinha uma linha de pesquisa com o professor Rildo Cosson e com o professor Rodrigo Stramanho de Almeida sobre educação política, então participamos de algumas publicações aqui, e eu sou autor, né? A gente submete artigos para a revista Eleges, quando eles saem a gente fica com um orgulho muito grande, então eu fico realmente muito feliz de poder estar nessa casa. Eu queria falar um pouco sobre aspectos gerais relacionados a essa relação, né, da função educadora para a democracia do parlamento. E talvez seja uma fala que reforce alguns pontos e tente ser complementar à fala da Ruth. Acho que não há nenhum ponto de divergência nesse caso, né? Claro que a gente poderia divergir democraticamente, é do jogo, é tão especial isso, mas acho que reservei aqui um espaço de reflexão que eu acho que pode contribuir. Não sem antes também agradecer a presença das pessoas que estão aqui com a gente, as pessoas que estão nos assistindo e ao pessoal das Libras, que eu acho que é sempre muito relevante a gente destacar a importância da lógica do acesso de todas as pessoas, ou do maior número possível de pessoas, aos conteúdos e às reflexões que a gente tem feito ultimamente. Bom, se a gente pensar no que seja ou no que poderia ser uma escola do parlamento ou uma escola do legislativo, à luz daquilo que talvez se tenha imaginado em termos legais, quando se colocou isso em Constituição, em leis, etc., a gente não estaria aqui. Provavelmente a gente não estaria aqui falando sobre o que nós estamos falando. Porque, predominantemente, a ideia de uma... Inicialmente, né, de forma predominante, e tem gente que defende isso até hoje, eu fico um pouco preocupado com essas defesas, mas, enfim, eu tenho para mim que deve ter algum tipo de falha cognitiva ou algum tipo de interesse escuso, tal.
Mas, em linhas gerais, escolas do Legislativo, assim como escolas de governo dentro da lógica do Poder Executivo e escolas do Judiciário, nasceram para o atendimento à formação dos servidores públicos, ponto. É absolutamente inquestionável a importância desse tipo de estrutura em cada um dos poderes, inclusive em alguns governos muito amplos, em algumas estruturas públicas muito amplas. A gente tem, inclusive, escolas específicas. Então, por exemplo, eu posso citar que São Paulo tem uma escola específica dentro da Secretaria Estadual de Assistência Social. São Paulo tem uma escola específica virtual dentro da Secretaria de Educação. Alguns estados têm escolas específicas dentro da Secretaria de Saúde. Por quê? Porque é uma massa de servidores gigantesca, em que você, obviamente, precisa, para além do concurso público, para além das formas de você selecionar, você precisa preparar essas pessoas, não só porque, claro, que todos nós temos déficits de conteúdos, mas também porque, como a Ruth bem disse, a sociedade é dinâmica, as coisas se reinventam, existem novas leis, novas regras, novos sistemas, então a gente precisa pensar nisso. Ok, perfeito. Então eu vou ter uma escola dentro do Poder Judiciário que vai preparar os servidores, a máquina burocrática para o exercício daquela função, quase que uma escola de caráter muito técnico, Eu vou ter uma escola dessa natureza dentro do Poder Executivo e eu vou ter uma escola dessa natureza dentro do Poder Legislativo. Perfeito. No Legislativo, a gente tem ainda que lembrar que é o poder, via de regra, que mais tem circulação de servidores. É onde mais gente passa porque não é efetiva daquele lugar. Como é a arena da convicção, toda vez que você faz uma eleição, agora a gente vai ter uma aqui para contratar 513 figuras para nos representarem pelos estados, essas figuras carregam consigo um direito, ao meu ver, um tanto quanto questionável, e claro que a gente poderia fazer uma fala aqui enorme sobre isso, de montar verdadeiras estruturas gigantescas de maneira uninominal, de maneira personificada. Então, não à toa fala-se assim, o meu gabinete é deste jeito, os meus funcionários são estes, quando, na verdade, eu não sei, pela lei, pelo que eu me recorde, pelo sistema proporcional, sequer o mandato é seu. O mandato pertence ao partido. Bom, a gente poderia pensar nisso tudo aqui. Bom, mas formam-se estruturas. Então, vamos pensar o seguinte, suponhamos que a gente tivesse uma situação, suponhamos não vou ficar com fantasia aqui, pelo modelo eleitoral que nós temos, e, obviamente, pelas carreiras das pessoas, pelos interesses dos eleitores, é absolutamente esperado que exista uma renovação de algo em torno de 40% a 50%, de 30% a 50% desses 513, a partir do começo do ano que vem, aqui eles não vão estar trabalhando. Podem estar trabalhando em outro lugar, podem estar melhor, pode estar pior, pode ser o que seja. Aqui, eles não, para cá, eles não serão contratados pelo voto dos indivíduos. Ponto. Você já imaginou o tamanho de um diário oficial do dia seguinte do fim do mandato, em termos de demissão, e o tamanho do diário oficial do dia seguinte, em termos de admissão? E partir do pressuposto de que uma massa imensa desses servidores sequer sabe o que é parlamento, ou nunca trabalhou num parlamento, ou não sabe o que é um parlamento, o que não é demérito algum, mas o quanto eu preciso preparar essas pessoas. Então, vamos partir dessa ideia basilar. As escolas do Legislativo são escolas de governo. Só que não. Isso é que é legal, é isso que a gente veio fazer aqui. As escolas do parlamento, predominantemente, as estruturas parlamentares, os parlamentos, o ideal democrático, a ideia da diversidade, da pluralidade, do convívio de ideias diferentes, etc., percebeu, olhou, pensou e disse, não, isso aqui não pode ser só uma escola de governo, por maiores que sejam os méritos, as demandas e as necessidades. Isso aqui precisa ser uma escola de democracia. Isso aqui precisa ser uma escola de política. Isso aqui precisa ser uma escola onde os indivíduos, de uma maneira geral, dentro das restrições óbvias, orçamentárias, técnicas, estruturais, etc., encontrem, nestes lugares, questões adicionais que possam lhe formar, não como servidores de uma casa, mas como indivíduos que precisam desenvolver uma lógica perene de afeição, respeito, percepção e compreensão acerca da democracia. Não existe poder, em tese, que represente melhor a democracia, sobretudo por meio do nosso sistema proporcional, que é massacrado diuturnamente nesse país.
Todo mundo tem sua reforma política de estimação, todo mundo tem uma ideia para revolucionar o planeta, como se essas coisas fossem automáticas, simples, puras e rápidas, mas o que a gente precisa pensar é a forma como nós preenchemos a Câmara dos Deputados. Essa ainda mais, né? Porque para além da lógica proporcional, eu carrego a lógica estadual. Então, a forma como eu carrego a Câmara dos Deputados, a forma como eu carrego as 27 Assembleias Legislativas e seus 1.059 deputados estaduais, e a forma como eu carrego 5.568 câmaras municipais e seus quase 60 mil vereadores, é o formato basilar da diversidade. E isso é incrível, cara. Isso é incrível, a gente não dá conta, porque o senso comum diz que é para massacrar. Então, é a casa da diversidade. Não, Humberto, é a casa do povo. Pois é, cara, mas povo nenhum é homogêneo. E esse é o grande barato de você pensar num legislativo. Então, assim, se o legislativo não defender isso, e se o legislativo minimamente não tiver oportunidade e possibilidade de consolidar essa lógica com base em atividades de educação, a gente perde em termos de democracia. Então, esse é um ponto absolutamente fundamental. Então, as escolas de democracia e não as escolas de governo, que são a mesma estrutura normalmente, sobretudo nos parlamentos, que não tem estrutura para ter 20 lugares, 200 departamentos e tal. Enfim, você tem uma escola de governo e uma escola de democracia juntas fazendo. Então, toda a escola do legislativo, de legislativos minimamente estruturados, mas que não são super ultra estruturados, vão ter na escola do parlamento uma escola de governo e uma escola de democracia. Então, esse elemento é um elemento muito importante. Aonde estão os desafios? E aí eu vou usar meus 4 últimos minutinhos para fazer essas reflexões. Desafio número 1. O parlamento é a casa da convicção. A convicção mora aqui. A responsabilidade mora em outro lugar. A convicção mora aqui. Então, eu dou ao parlamentar a liberdade, entre aspas, absoluta de pensamento, de fala, de reflexão. E dou tanto isso para ele que só entre eles pode haver punição. Então, se eu vou te julgar por quebra de decoro, se eu vou cassar seu mandato por isso, por aquilo, cabe, em tese, aos pares resolverem a vida dos seus próprios. O que nós, no Brasil, infelizmente, isso eu falo com a mais absoluta tranquilidade, não temos maturidade para fazer. Não temos maturidade para fazer. E aí brota uma lógica corporativista. Eu te protejo nas suas liberdades, imaginando que você será condescendente com as minhas, e a gente tem assistido a aberrações e ultrapassagens de limites basilares dentro dos parlamentos, municipais, estaduais e federal. Isso é tenebroso para a nossa democracia, mas porque a gente valoriza muito o indivíduo. Mas a casa da convicção, infelizmente, em boa parte dos legislativos que possuem escolas, dá o tom do ritmo da escola. Então, é incomum existir um CEFOR, por exemplo, com servidores de carreira, com pessoas que passam anos, etc. É incomum existir uma escola do Parlamento do Estado de Minas Gerais. É incomum uma pessoa se apresentar ou ser apresentada com 30 anos de trabalhos dedicados à escola do Parlamento da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Por quê? Porque as escolas, por vezes, passam por lógicas de alteração de corpo de acordo com a lógica de alteração da mesa diretora, descontinuidade de seus programas, dificuldade da gente perenizar e, por vezes, até de manter a existência da escola, porque não é incomum um presidente dizer esse treco aí não me interessa, fecha. Depois vem um outro e fala, puxa vida, precisamos retomar aquele negócio. E aí vira um trabalho de convicção muito maior do que um trabalho da responsabilidade que a gente poderia ter adicionada e vinculada àquela instituição. Os parlamentares passam, o parlamento não pode passar. E a escola do legislativo, então, tem que ser um ambiente e um organismo do parlamento, e não necessariamente das agendas daqueles que ocupam as mesas diretoras e coisas dessa natureza. Bom, Humberto, que hipocrisia falar isso, né? Você foi presidente de uma escola do legislativo indicado por uma lógica política. Sim, e do dia que eu entrei ao dia que eu fui embora, particularmente defendi, não estou dizendo que eu tenha sido o agente desta decisão, que a escola do Parlamento de São Paulo fosse presidida e dirigida por servidores de carreira.
Hoje é o professor Alexandre Santos, que é uma sumidade em educação, é um cara incrível em termos de educação e que é servidor efetivo da Câmara Municipal de São Paulo e lá está na função de presidente, que eu acho que para São Paulo é um ganho imenso, não só pela qualidade pessoal, mas predominantemente, nesse caso, pela lógica institucional. O segundo desafio fundamental, eu relegitimo o parlamento. Se eu vencer o desafio da descontinuidade, eu relegitimo o parlamento, na sua diversidade, na sua lógica de representar a diversidade, de acordo com uma agenda pactuada dentro da casa e para, como bem disse a Ruth, a possibilidade de se planejar isso com agentes, com pessoas, com educadores, com pessoas, de, entre aspas, fora do parlamento, porque, em tese, do parlamento ninguém fica fora, né? O último ponto, talvez seja um desafio ainda maior, que é o desafio de agregar escolas do parlamento em redes, que é algo que a Ruth tem feito em Minas Gerais. Cara, eu não preciso reinventar a roda todo dia. E existe uma, eu vou usar um termo pesado aqui, e até um pouco pejorativo, tal, existe uma tara de quem assume escolas do parlamento de querer inventar a roda, quando a roda já está inventada, né? Ela roda, ela gira, ela tem tecnologia, tem pneu, tem materiais interessantes que evitam quebras, enfim, a roda já foi inventada, pessoal. Então, aqui no CEFOR tem uma coisa muito legal que é, cara, o que o mundo está fazendo? E agregar isso, e permitir que as escolas atuem em redes. A gente precisaria melhorar muito isso na cabeça dos dirigentes de parlamentos no Brasil. Porque, às vezes, cidades muito pequenas dizem, não vou fundar uma escola porque eu não tenho dinheiro. Cara, não é só dinheiro. Por exemplo, a Escola do Parlamento de São Paulo tinha um orçamento de mais de R$1 milhão por ano, quando eu assumi. E eu fui chamado pela presidência na época e disse assim, olha, a gente não vai liberar esse orçamento para você. E uma pessoa, de maneira jocosa, maliciosa, disse assim, volta lá, vai ficar 2 anos jogando paciência na sua sala. Falei, cara, pera um pouquinho, você quer me prender na minha sala ou você só não quer liberar recurso? Se não quiser ficar na sua sala, você não fica. Você pode fazer o que você quiser, você só não vai ter recurso. Ok. Parceria, reflexão, rede, e foi o biênio com mais gente dentro da Câmara que a gente conseguiu colocar assim, na história. E óbvio que não por méritos meus, nem da equipe que eu tinha, nem do grupo, mas por conta da escola existir de maneira perene. Então você vai aumentando o tempo da escola, as pessoas vão reconhecendo mais, vão vindo mais. Mas nem dizer não tem mais dinheiro impediu. Porque dinheiro é uma coisa super importante, mas ela não resolve tudo, cara. E às vezes você tem um bolo de dinheiro para fazer um evento e seu evento é absolutamente esvaziado porque você não tem capacidade de comunicação, de atuação em rede, coisas dessa natureza. Então, as cidades em geral, mesmo sem recurso, poderiam se juntar em lógicas regionais para a realização de eventos, para reflexões e coisas desse tipo. Então, pessoal, no limite, o que a gente precisa é pensar na perenidade dessas escolas, na capacidade delas serem mais do que escolas de governo, por mais que ser uma escola de governo já seja algo muito desafiador e muito interessante, né, num plano de longo prazo e na capacidade da gente atuar em rede. Se a gente conseguir isso, a gente cumpre de maneira ainda mais exemplar, né, a função educadora do parlamento por meio das escolas do parlamento. Quem agradece é a democracia. Eu acho que é por aí. Maravilha. Acho que sim. Gostei quando você fala da questão da convicção, né? Esse é um lugar de convicção e não de responsabilidade, porque a responsabilidade nos é dada, mas se não tem a convicção, né, o que pode acontecer? Então, antes de a gente fazer os comentários gerais e também algumas perguntas que estão chegando aqui, eu vou pedir para o Marcos contar como é que foi a tua experiência, Marcos. Tem ou não tem impacto na tua vida, na vida de outras pessoas, essa história de educar para a democracia? Tem sim, Corina. Vamos lá. Para começar, eu acho que eu vou trazer aqui um resumo daquilo que eu faço atualmente e levar para o ponto inicial de tudo isso, que foi um ponto de destaque, foi o Parlamento Jovem Brasileiro 2017. Atualmente eu tenho uma organização que eu criei logo após participar do Parlamento Jovem Brasileiro, porque aqui, nesse mesmo auditório, um certo dia da jornada da simulação, eu percebi que eu não poderia voltar para casa como eu tinha chegado aqui. Eu não poderia voltar para casa conhecendo tantas pessoas que tinham ideias, uma afinidade
de transformação do nosso país e jovens, né, pessoas de 16, 17, 18 anos, e não fazer nada. E aí eu criei, junto com amigos que eu conheci no Parlamento Jovem Brasileiro, o Vem Ser Protagonista, que é uma organização sem fins lucrativos que atua em todos os estados do país de maneira online. Então, todo o nosso trabalho é feito de maneira virtual, onde o nosso principal objetivo é fazer com que jovens percebam que eles são os agentes de transformação do lugar onde eles vivem. Então, em todo local, em toda comunidade, tem um jovem e tem problemas. E muitas vezes nós temos a solução daquele problema a partir desse jovem, né? Então, o Vem Ser Protagonista hoje já alcançou diretamente centenas de jovens e indiretamente milhares. A gente tem aqui, até mesmo hoje agradeço o Euler, que faz parte da nossa coordenação, e a Natália, que foi uma das nossas primeiras orientadas lá, eu acredito que em 2018, 2019. Então, a partir disso também, criei depois o Legisla Jovem, junto também com amigos que participaram do Parlamento Jovem Brasileiro, e lá nós divulgamos projetos de leis escritos por jovens. A gente já teve a apresentação de 2 projetos na Câmara, que foram divulgados por meio da nossa interlocução com os deputados federais. E aí, trazendo a importância, né, do Parlamento Jovem Brasileiro na minha vida de alguma forma. Então, desde os meus 13 anos de idade, eu fui engajado com grêmios estudantis, mas eu sempre tive aquela dificuldade em encontrar pessoas que tinham os mesmos interesses que eu. E foi a partir disso que eu comecei a pensar, de alguma forma, em buscar outros caminhos, encontrar, e um certo dia, na internet, navegando, encontrei o Parlamento Jovem, e foi ali que eu virei essa chave quando eu cheguei aqui, como eu já disse, e quis desenvolver todas essas práticas. E aí, essa pergunta, né, qual o papel da sociedade, da escola, do parlamento, para contribuição como jovem, eu acho que a gente precisa, antes de tudo, ver um panorama do que fazemos para os jovens no dia de hoje. O que a sociedade tem feito para promover políticas para os jovens? Hoje, nós somos 1/4 da população brasileira. Então, são 50 milhões de jovens com direitos garantidos, mas quais são as promoções desse direito, desses direitos, e o que a sociedade tem feito para promovê-los? Eu acho que essa é uma indagação que todos devemos ter, principalmente quando a gente fala de uma marginalização dessa juventude. Quando a gente observa essa juventude do nosso Brasil, nós estamos falando aquilo muito que o Humberto acabou destacando, da questão do povo, né? O povo não é homogêneo, e a juventude também não é homogênea. A juventude é extremamente plural. E aí, quando a gente fala de juventude, nós temos que observar 2 pontos. Nós temos diferentes Brasis, né? A gente está falando de um país com dimensões continentais, com regionalidades muito diferentes, e o mais importante, nós temos diferentes juventudes. Então, no mesmo contexto social, nós temos diferentes jovens. E como que a gente pode perceber isso? Por exemplo, o problema, a dificuldade do jovem lá da ilha de Marajó é totalmente diferente do jovem lá de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Então, essas diferenças, essas especificidades da nossa juventude, elas devem pautar a produção dessas políticas. E o que a gente tem visto muito, principalmente no Brasil atual, é a construção de políticas de curto prazo. Se a gente for observar, nos últimos 20 anos, as políticas específicas para a juventude, elas tendem a ser descontinuadas ao longo do tempo, né? Elas se tornam políticas de governo, políticas muitas vezes eleitoreiras, que com o passar do tempo deixam de existir, e o longo prazo, aquelas políticas de Estado, acabam não acontecendo. E aí, hoje a gente se fala muito dos objetivos de desenvolvimento sustentável e de como esses objetivos de desenvolvimento sustentável podem influenciar nas diretrizes na elaboração de políticas. E a pergunta que eu faço para todo mundo que está aqui a gente fala muito da Agenda 2030, né? Nós estamos já no fim de 2022. Daqui a pouco vai chegar 2030 e a pergunta que nós vamos fazer, nós vamos criar uma Agenda 2060? Criaremos uma Agenda 2070? E a busca por esse país do futuro, né, o Brasil, o país do futuro, ele nunca vai chegar? E seremos eternamente um país em desenvolvimento, né? Deixa eu só beber uma aguinha aqui. E aí, passando para um outro ponto importante, é sobre essa questão, quando a gente fala da participação do jovem na democracia, é entender, fazer uma pergunta hipotética, né? Não tem uma resposta, porque a gente não fez isso ainda, mas dá para a gente ter um spoiler, uma perspectiva, que é o que poderia acontecer se eu inserir o jovem no espaço de participação,
né? O que acontece quando eu insiro o jovem, por exemplo, no plenário Ulisses Guimarães, para uma posse no Parlamento Jovem Brasileiro? Que eu coloco esse jovem, por exemplo, como eu fiz em 2018, na posse do pessoal da edição de 2018, discursei. O que isso é capaz de transformar? Não só na minha vida, mas das pessoas ao meu redor, né? Porque não são todos jovens, por exemplo, que têm o apoio da família, como eu tenho, o apoio dos amigos, que tiveram vários professores ao longo da sua trajetória para auxiliar. Então, como que esses programas, esses espaços de participação, seja um grêmio estudantil, seja por meio da religião, seja por meio da escola, seja por meio das câmaras legislativas, das assembleias, como esses espaços, inserir o jovem nesses espaços é capaz de transformar a sociedade, né? A gente precisa fazer essa reflexão, porque a geração de jovens que estão hoje aqui, que provavelmente serão os possíveis candidatos que vão se inscrever nos próximos parlamentos jovens, que vão participar dos movimentos sociais, dos grêmios estudantis, que vão, de certa forma, discutir políticas para o nosso país, será a geração que vai ocupar esses espaços de poder daqui 10, 15, 20 anos. E essa construção desse jovem no presente é extremamente importante para o futuro. E quando a gente fala de investimento nessa parcela da população, nós estamos falando de investimento no todo. Nós estamos falando de investimento desde aquele que é uma criança que precisa discutir sobre política dentro da escola, desde o idoso que precisa passar toda a sua experiência, tudo que vivenciou para esses jovens, para que eles possam compreender, muito também na prática, o que é a responsabilidade de ocupar um cargo, né? Quem serão esses nossos representantes, os 513 deputados federais, por exemplo, que vão ocupar a partir do ano que vem? Dentre eles, quantos jovens terão, né? E destes jovens, quais juventudes eles representam? Quais pautas eles representam e como essas pautas são capazes de gerar políticas eficazes ao longo do tempo? E uma outra questão importante de trazer aqui hoje é sobre enfatizar essa diferença geracional. Eu fico muito triste, e eu faço essa defesa da juventude, de um entendimento, muitas vezes, de parte da população, de que nós somos uma geração mais frágil, uma geração que não está tão capacitada para atuar no mercado de trabalho, uma geração que está tão capacitada para ocupar esses espaços de participação. E eu defendo que não. Nós não somos uma geração que não está tão capacitada quanto a geração de vocês. Nós estamos tão capacitados quanto, só que nós somos uma geração diferente. Uma geração que tem muito mais facilidade para se abrir, uma geração que prefere lidar com seus sentimentos interiores, levando isso para uma conversa. Uma geração que o bullying, por exemplo, lá dos anos 80, dos anos 90, hoje não é aceito por nós. Essa visão de que o que era um apelido e hoje passa a ser uma ofensa, é o que a gente compra, é aquilo que a gente pensa, é a nossa forma de ver o mundo. E essa forma de ver o mundo, ela não vai passar só do jovem de esquerda ou jovem de direita, ela vai passar por todos esses jovens. Por exemplo, várias pesquisas indicam, por exemplo, que 94% dos jovens acreditam na igualdade de direitos entre homens e mulheres. Então, quando a gente traz essa perspectiva de quanto a juventude está preparada para dialogar pautas que são extremamente caras para gerações anteriores, é muito importante a ocupação, a inserção desses jovens nos espaços de participação. Então, quando eu tento levar toda a nossa equipe do Vem Ser Protagonista e tudo mais, essa ideia de que o jovem, no lugar onde ele vive, na comunidade onde ele está estabelecido, ele é capaz de se formar como uma liderança, isso é extremamente importante. Porque nós precisamos ocupar as cadeiras do Congresso Nacional com pessoas que saibam as dificuldades e a realidade do lugar onde elas vivem. A gente precisa ocupar com jovens, com adultos, com idosos, que realmente entendam onde o calçado aperta naquela comunidade, para que quando ele chegue no espaço do poder, né, ele não simplesmente se torne mais um entre tantos, mas que ele se torne realmente um representante daquela população, um representante do povo. Então, só para já finalizando aqui nos meus últimos minutos, para trazer realmente esse ponto essencial da construção desses espaços. Esses espaços não devem acontecer apenas aqui na Câmara dos Deputados. Esses espaços devem acontecer em todos os lugares. Aquilo que é feito em Minas Gerais, com a escola do Parlamento, deve ser aplicado em várias outras cidades. As câmaras mirins, que são exemplos de muito sucesso,
elas podem ser aplicadas em cidades do interior, de pouco. Eu venho de uma cidade de pouco mais de 10 mil habitantes, chamada Paranacite, no norte do estado do Paraná. Então, toda a minha trajetória foi construída em ser um jovem do interior e construir mecanismos para que esses jovens do interior tenham acesso, jovens do interior, das periferias do Brasil, tenham acesso a oportunidades que eles ocupem esses espaços, que eles possam estar aqui um dia falando assim como hoje eu estou falando e levantando pautas que muitas vezes não seriam levantadas se um jovem não tivesse, se um jovem de 22 anos não tivesse aqui hoje. Então, os programas são extremamente importantes para essa construção dessa sociedade, né? Como eu falei, e a Ruth repetiu, dessa sociedade justa, sustentável, solidária, que seja com a participação da democracia, que a democracia seja realmente esse governo do povo, em que as pessoas possam ser ouvidas, né? Quando a gente fala de representatividade, a gente não está falando apenas daqueles que estão nos movimentos sociais, aqueles que vão para as ruas. Nós estamos perto de uma eleição, então a gente precisa levar o conhecimento sobre política, sobre democracia, para dentro da sala de aula de novo. A gente precisa resgatar o conhecimento político do nosso país. E esse resgate cultural, educacional, ele passa pelas nossas escolhas em que escolheremos nossos deputados estaduais, nossos deputados federais, nossos governadores, nosso presidente da República. Tudo isso passa pela nossa mão. E essa pauta, essa discussão, ela é importante para todos nós. E nós, como sociedade, precisamos resgatar isso. Precisamos resgatar a política. Eu odeio quando as pessoas falam, política, religião e futebol não se discute. Não, a gente precisa discutir. É por meio da discussão que a gente constrói políticas que realmente impactam. E seria isso. Muito obrigado. Muito grata, Marcos. Eu quero só destacar uma coisa que você falou, assim, que mexeu aqui no meu coração, sabe? Que é assim, o jovem incorpora a mudança, ele traz a mudança. Quando você falou, por exemplo, de que o jovem hoje, a maioria dos jovens é a favor da igualdade entre homens e mulheres, que acho que é um exemplo, né, de uma coisa assim pela qual tanto lutamos, né, e eles trazem isso incorporado no seu dia a dia. E isso é muito lindo, mas também me ocorre, né, da importância também de uma educação que não mata isso, né? Porque a educação também, as escolas e todas as escolas, né? Quer seja aqui, quer seja as escolas onde Marília já trabalha, né? As escolas, elas têm um viés conservador, né, tradicional, de manter, e faz parte, né? Mas como não matar isso, né? Então, isso é tão importante, né? Essa coisa do jovem incorporar essa mudança e a gente precisar dar passagem para isso, né? Obrigada por você trazer essas coisas importantes, tá? E você, Marília, como é que é? Tem impacto na tua vida, nas escolas? Como é que é isso para você? Bom dia a todos os presentes, ao pessoal que acompanha a gente pelo YouTube. Então, Corina, eu tenho um viés um pouquinho diferenciado do que os outros convidados trouxeram. Eu queria dizer que ontem, quando eu estava conversando com o Vini, eu falei que coisa mais linda, esse menino pronto, esse menino fazendo tudo isso, indo para os Estados Unidos, com esse movimento lindo, né? Só que esse menino é um produto que está aí para a gente ver, né? Só que tudo acontece no chão da escola. Então, esse menino aqui, ele já teve 11 anos, 12, 13. E nós conversávamos ontem, e ele me disse que... Eu falei, e aí, ô Vini, qual foi a sua virada de chave, né? Aí ele falou, Marília, quando eu tinha 13 anos, eu conversei com uma pessoa na escola que acreditou em mim. E, a partir daí, ele foi, né, florescendo e buscando, já todo com uma liberdade, um protagonismo. E eu fiquei achando lindo, e as falas deles também. Eu queria contar para vocês um pouquinho o que acontece na escola. Mas, antes, eu queria dizer que o impacto da educação para a democracia aconteceu para mim, né, quando eu cheguei aqui em 2019, no programa Missão Pedagógica. E depois daquela semana eu me dei conta de que a educação para a democracia não era uma ida com os alunos à Câmara Municipal para ver o trabalho dos vereadores. A educação para a democracia é um DNA, é uma atmosfera, é um jeito de ser, né? Então, eu me sinto aqui representando
muitos outros educadores e educadoras com quem eu mantenho contato e que passaram pelo programa. Eu trabalho numa escola pública e trabalho numa escola privada também, então, são duas realidades, em talvez termos estruturais distantes, mas adolescente é adolescente em qualquer lugar, né? Então, são as mesmas demandas, os mesmos anseios, a mesma curiosidade. E eu vivencio muitas situações que me deixam perplexa, que me deixam, às vezes, revoltada, e que me trazem, né, essa ideia de que, e agora? Eu estou aqui, eu vou fazer o quê? E há alguns anos, eu estava na sala, né, de aula, numa conversa com os alunos, uma discussão de conteúdo, e um menino, 12, 13 anos, falou, professora, não, porque o moço, o personagem tal, de tal texto, é um moço de cor. Aí eu falei, um moço de cor? Ele falou, professora, a gente não fala de cor, a gente não fala negro, a gente fala de cor lá em casa. E aquilo assim me atingiu muito profundamente, eu me senti muito desintegrada na hora. E eu não estava na fila de um banco onde eu poderia me revoltar, me indignar. Eu estava diante de um menino de 13 anos, que é minha responsabilidade social, afetiva, né? E eu acho que a educação para a democracia, ela traz essa, olha, professor, porque esse indivíduo integral aqui é seu, é sua responsabilidade. Não é um desafio para mim ensinar orações subordinadas, né, Corina? Não é. É um desafio para mim formar um cidadão. E assim como nós temos o Vinícius, né, com esse movimento lindo dele, a Ruth, os professores aqui, a Corina também, que é professora, quando a gente vê pronto, a gente acha lindo, mas isso começou em algum momento, né? Então, eu queria trazer para vocês que o impacto para mim é esse movimento de sala de aula. E é um grande laboratório, né? Todos aqui devem ter memórias da sua época de escola e devem ter um professor ou uma professora que marcaram muito vocês por algum valor com o qual vocês se identificavam. Eu não acredito que alguém aqui tenha um professor marcante porque ele sabia equação de segundo grau, com todo respeito ao pessoal das exatas, né? Ele foi marcante por algum outro motivo, pelo jeito de falar, pela relação. E quando eu penso na minha trajetória, né, em todo esse contexto, desde 2019, eu penso como fez diferença para mim participar do Missão Pedagógica. A Corina tem uma equipe maravilhosa, eu sou muito fã, e assim, quando eu vim para cá, eu já sabia que para mim seria muito fácil falar isso, porque é algo que eu falo sempre, todos os anos eu fico esperando. Saiu a inscrição para eu contar para os meus amigos e amigas, professores e professoras. Olha, gente. E eu também, além de ter participado do Missão, eu sou educadora selecionada do programa Câmara Mirim, do Plenarinho, que é muito fantástico. E, para mim, o Missão Pedagógica e o Câmara Mirim, eles são a goiabada com queijo, sabe? Então, a mineira aqui, são a goiabada com queijo, porque assim, a Missão Pedagógica, ele me colocou me trouxe essa posição de aprendente. Espera aí, vamos sentar aqui. A sua voz importa, que a Ruth trouxe para a gente, a voz, né? Vamos dar voz. E o Câmara Mirim me coloca na posição de pessoa que está orquestrando ali todo o processo com os alunos. É um programa lindo também. Eu estava conversando com a Ruth ontem à noite e explicando como é que é. E eu acho que isso é o que eu gostaria de trazer, né? Esse olhar para o impacto que esses programas têm. Eu participei desses dois, sei que há outros aí pelo Brasil, mas alguém também, não lembro quem, falou do impacto. Não, eu tenho 400 alunos, gente, mais ou menos, por ano. 400. Desde 2019, quantos alunos e alunas passaram por mim? Né? E acontecem coisas muito simples na sala de aula. Eu vou trazer uma fala da Ruth de novo.
Não adianta fazer uma coisa e falar outra, né? Então, quando um aluno, professora, pode ligar o ventilador, que é uma coisa muito simples, né? Vamos ver com o pessoal, que a maioria sabe. Então, o adolescente, ele, quem tem filho aí, quem tem sobrinho, quem tem contato, sabe, eles olham o mínimo, eles olham como nós estamos vestidos, qual é o nosso tom de voz, eles olham tudo. Então, nós somos um grande parâmetro e um grande espelho para eles ali. E tem uma fala do Anísio Teixeira que eu gosto muito e que eu gostaria de trazer, ele diz assim: a democracia verdadeira só vai existir quando tivermos uma máquina de democracia. E a máquina de democracia é a escola pública, né? Então, eu espero que o plenarinho, com o Câmara Mirim e o Missão Pedagógica, tenham uma vida muito longa, né? Para continuar impactando educadores, educadoras, alunos, alunas e esses meninos e meninas na escola, para que, nesse processo, os professores consigam saber conduzir, para que a gente tenha produtos como o Vini também. Só que o que eu penso, olhando para essa meninada todo dia, eu preciso formar um cidadão e uma cidadã. Então, se a Isabela... Toda a sala tem uma Isabela, viu, gente? Se a Isabela ela quiser ser empresária, ou outro menino vai ser, né, a carreira que ele escolher, que eles sejam cidadãos, né, cidadãs responsáveis, que eles tenham consciência do seu compromisso. Então, eu tenho esse viés assim, de sala de aula muito acolhedor, porque não adianta a gente mirar no extraordinário sem prestar atenção no cotidiano, né? Eu preciso acolher esse menino na sua individualidade para que ele consiga se perceber potente na sua comunidade, na coletividade. Então, é esse mais ou menos o viés que eu queria dizer. E aí eu queria fechar com Guimarães Rosa, né? Ele tem uma fala que eu gosto muito também, que é a seguinte: o mais importante e bonito do mundo é isso, que as pessoas não estão sempre iguais. Elas ainda não foram terminadas. Afinam ou desafinam, verdade maior. E as escolas, né, do Legislativo, o Câmara Mirim, Missão Pedagógica, tem me afinado desde 2019, nessa orquestra tão desafiadora, que é a construção diária da democracia. Tá bom? Era isso. Obrigada. Obrigada, Marília. Eu e a Corina, a gente fez uma troca, tipo as intérpretes de Libras, né? Aqui também a gente faz isso. Agradecer, Marília, pela sua fala. Vou passar para você de novo. Eu não podia deixar de ter. Eu queria ter mais uma cadeira aqui para a Alice, que a Alice é a querida ela na nossa equipe, lá de Educação para a Democracia. E ela é assim a apaixonada do Missão Pedagógica, a pessoa que está sempre criando, né, e puxando a gente para frente, né, inventando coisas. Isso é maravilhoso. Te agradeço demais, agradeço as meninas do Plenarinho que estão aqui também, Letícia, Pisuca, quem mais que está aqui, as que não estão aqui. Ah, a Moniquinha está ali também, Ana Cláudia, que não está aqui, mas que está em espírito, com certeza. Leif, Plínio, Caio, Raquel, e aquelas que estiveram e agora não estão mais, mas que estão sempre de coração com a gente também, né? Obrigada, tá? E eu queria só retomar a fala da Marília, que ela trouxe a questão do cotidiano e do extraordinário. Eu acho que essa dimensão tem muito a ver com a construção da democracia, né? O que a gente é capaz de cotidianamente construir, que pode nos levar ao extraordinário. Que esse cotidiano ele também tem essa dimensão do extraordinário nele, né? Mas essas pequenas mudanças de olhar para a nossa realidade, para a nossa convivência, para como as coisas acontecem nas escolas, eu acho que é bem importante, eu acho que isso a gente traz muito no Missão, de olhar para a escola como um espaço que pode ser um espaço de convivência democrática. E essa possibilidade ser construída no cotidiano
traz um extraordinário, né, para aquele ambiente e, né, para a vida da gente. Vou passar aqui para a Corina. Obrigada, querida, obrigada. Deixa eu ficar com o celular. Alice. Deixa ela aí. O que é isso? Eu tenho aqui algumas perguntas. E ela foi... Primeiro eu quero falar que o professor Ricardo Simas, diretor da ABEL da região sul, está assistindo o evento lá de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Obrigada, professor Ricardo. E ele diz, sempre é um enorme prazer poder ouvir a professora Ruth Schmidt. Parabéns pelos 30 anos de educação legislativa. Tá? E o Alisson Bruno, ele fez uma pergunta direcionada para a Ruth. Eu vou direcionar para a Ruth e para a Marília, mas eu vou, Alisson, me apropriar da sua pergunta, que eu achei uma pergunta interessante, mas eu também queria falar, eu gosto muito do exercício imaginativo, eu acho que hoje, né, eu percebo que a gente tem muita dificuldade de imaginar um futuro, sabe? Então, eu vou me apropriar da sua pergunta, Alisson, e vou direcionar para esse lado também. Ele pergunta aqui se cabe ao parlamento e ou às escolas o dever de educar a população para a democracia. E eu, me apropriando disso, eu vou perguntar para vocês. E se a gente tivesse escolas e parlamentos o tempo todo focados na educação, e na educação cidadã, na educação para a política, na educação para a democracia? Como seria? Fala para a gente, Ruth. Bom, primeiro, tentando responder ao Alisson, eu acho que não é de um ou de outro, é dos dois, né? O parlamento. Quando eu fui enfática ao dizer que o parlamento é o locus privilegiado, não é que é função só dele, mas ele tem ele tem condições, ele tem uma composição, como muito bem disse o Vini, que propicia e o obriga até a trabalhar com educação para a democracia. As escolas também, porque as escolas trabalham com um mundo de conteúdos. O parlamento, quando a gente fala de educação para a democracia, educação legislativa, o parlamento pega uma parcela disso. Quer dizer, democracia, sim. Agora, tem a educação para a cidadania, aí eu amplio, ela tem várias facetas. A escola ela trabalha disso, na minha concepção, ela trabalha com isso de uma maneira mais universal. E as várias instituições, elas podem dar a sua contribuição no que diz respeito àquilo que elas fazem. Certamente o Tribunal Eleitoral, os colegas servidores públicos lá do Tribunal Eleitoral, eles têm os seus projetos de educação para a cidadania, com foco no que faz a instituição na qual eles estão. O pessoal que trabalha com trânsito, lá em Belo Horizonte, eu, quando era criança, eu ia visitar a Transitolândia, que era um lugar onde se aprendia as regras de trânsito, respeito e tal. Quer dizer, dentro de um quartel, dentro de uma unidade da polícia. Eles ali ensinando, dando a sua contribuição para a formação do cidadão. A escola, pela sua natureza, ela alinhava isso tudo, né? Ela costura, ela dá, a agulha de ouro que vai costurar essas várias contribuições. E, fazendo esse exercício de futuro, acho aquela história de que, se tivéssemos escolas e parlamentos cada vez mais empenhados nessa construção nesse exercício de uma educação democrática, não uma educação democrática, mas uma educação para a democracia, também a educação democrática é importante, mas são coisas, né, são facetas diferentes dessa abordagem, a gente teria, com certeza, uma sociedade melhor, não teríamos, como eu disse, uma sociedade perfeita, não teriam cidadãos perfeitos, porque nós, humanos, nós nunca seremos perfeitos, nós somos perfectíveis, né? Nós podemos nos aprimorar, assim como a nossa sociedade, ela nunca estará, porque
as coisas mudam, porque as gerações vêm trazendo coisas que as outras não tinham. Gostei muito da fala do Vini, exatamente porque ele traz isso. A gente tem mania de falar, no meu tempo era assim. Quer dizer, cada qual tem o seu tempo, e em cada tempo é de um jeito. Né? E cada tempo aprende. Agora, existem valores, existem ideais, existem princípios que atravessam essas diferenças, né? Esses modos de ser. E, certamente, se a gente tiver mais gente envolvida, quanto mais gente se envolver com a educação para a democracia, mais perto mais perto da perfeição estaremos, mas não seremos perfeitos, com certeza. Não sei se respondi, Alisson. Obrigada, Ruth. E você, o que você acha disso, Marília? E se a gente tivesse todo mundo envolvido numa educação cidadã, numa educação para a política, para a cidadania, para a democracia? Se nós estivéssemos assim, a gente não estaria vivendo um momento como que nós vivemos hoje, né? Com ataques quase que diários à democracia. E sobre a pergunta do Alisson, é papel, né, de todo mundo construir essa educação para a democracia. E só de um trabalho específico, o Câmara Mirim, por exemplo, ele me proporciona trabalhar um ano todo, então não é um projeto pontual que eu faço em uma aula e acabou, né? Então ele envolve discussão, ele envolve respeito, ele envolve a abertura e a voz do aluno. E nós, né, somos responsáveis por mostrar a esse aluno que ele tem, sim, o seu espaço de ter voz. E eu acho que não existe um impacto maior que quando esse garoto, ele fala, poxa, eu sou escutado, né? Eu tenho um valor, e a partir disso, essa engrenagem, para depois ele entender que ele é responsável por essa, de certa forma, por essa coletividade também, pela comunidade dele. Então, eu acho que é papel de todos nós, né? Obrigada, Marília. E aí a Alice pergunta aqui para Humberto e Marcos, como é que a gente pode fortalecer tudo isso que a gente falou aqui? É um desafio. Primeiro, se me permite, só um comentário a respeito da pergunta anterior. A gente precisa resgatar um pouco a história do compromisso do Estado brasileiro com a formação das pessoas. A gente está discutindo algo que me parece basilar há mais de 100 anos que o Brasil disse que deveria formar dentro das escolas indivíduos para o exercício da cidadania. Há mais de 100 anos. Há mais de 100 anos existem garantias protocolares, formais, de educação política no Brasil. O que a gente fez disso são outros 500. Então, regimes ditatoriais utilizam-se desse tipo de educação para um viés de doutrinação. Ao contrário do que as pessoas possam estar imaginando que eu usaria como exemplo, eu vou usar um outro exemplo. Getúlio Vargas talvez tenha sido a parte mais deprimente dessa história. Getúlio Vargas criou personagem de... governo Getúlio Vargas criou personagem de história em quadrinhos para distribuir nas escolas com louvor à autoimagem do ditador. Isso é muito sério, isso é muito comprometedor. Isso, de uma certa forma, vai levando a política para um estado, para um estágio em que a gente escapa muito à lógica democrática. E quando a gente consegue restabelecer a lógica democrática, a gente culpa a política e a educação política por algo que não é educação política. É doutrinação ditatorial, é completamente diferente. Então o Brasil perdeu, ao meu ver, duas grandes oportunidades na sua história de levar adiante aspectos relacionados à educação política, porque jogou a água com a criança fora. Então, no período 46-64, Anísio Teixeira foi um cara muito, muito, muito relevante, chegou a ser ministro da Educação, enfim, e entendeu-se que a gente poderia se livrar do ranço da ditadura de Vargas, no que diz respeito a pensar uma lógica democrática dentro de uma escola democrática e dentro de uma escola para a democracia. No período posterior à ditadura militar, a gente
tirou da escola 2 disciplinas que, em tese, estariam a serviço de um regime não democrático, que era o SPB e Educação Moral e Cívica. Por que tirar? Por que culpar alguma coisa dentro da escola? Por que eu não criei uma disciplina para consolidar valores de cidadania e democracia? Eu precisei chegar em 2008 para retomar a lógica da filosofia e da sociologia dentro da escola como talvez uma resposta à lógica de formação dos cidadãos. Quando eu cheguei no segundo turno de 2014, os dois candidatos à presidência da República defenderam que era urgente uma reformulação do ensino médio e ambos, inclusive um deles, de maneira absolutamente textual, chamou filosofia de penduricalho. Assim, a gente vive nisso. Para piorar, nós vivemos num Estado laico em que não é incomum uma defesa absolutamente efervescente e apaixonada de religião dentro da escola. Não, definitivamente não. Com todo respeito. Os meus filhos, não. Só que as pessoas têm essa resistência que eu estou demonstrando para a religião dentro da escola, as pessoas têm essa resistência à política dentro da escola. E política não é doutrinação política, é educação democrática. É completamente diferente uma coisa da outra. E educação para a democracia. O brasileiro ainda não conseguiu estabelecer os parâmetros entre a vida pública e a vida privada, algo que o Sérgio Buarque de Holanda descreve de maneira absolutamente exemplar num livro dos anos 30 do século passado. Faz 100 anos que existe o mais bem acabado capítulo de uma obra sobre a absoluta dificuldade do brasileiro separar o que é público do que é privado. Eu tenho Deus no meu coração. Eu trabalho numa emissora católica há 12 anos. Eu falo todos os dias numa emissora católica há 12 anos. Está dentro do meu coração. Eu não vou admitir que alguém mexa neste nível de intimidade acerca das minhas certezas de fé com a minha família. Mas a política é a ruptura do íntimo para o coletivo. É por meio da política que eu faço isso de maneira segura. Não é por meio de Deus. Porque Deus, cada um tem o seu, e eu preciso respeitar o seu, assim como você precisa respeitar o meu. E se você disser para mim que não tem, eu vou continuar te respeitando do mesmo jeito. A gente não conseguiu romper com isso. A gente está no século XXI, nós estamos no ano de 2022. E as pessoas ainda não conseguiram entender que a diversidade religiosa é algo que pertence ao universo íntimo das pessoas e que a política pertence ao universo coletivo das pessoas. Portanto, não sou eu que vou ensinar política para o meu filho em casa. É a escola, e a escola é a ruptura segura dos valores da família para os valores da sociedade. Eu não jogo uma criança no mundo. Eu jogo uma criança, eu coloco uma criança na escola. E não à toa eu exijo por lei que as crianças estejam nas escolas. A gente não conseguiu romper com isso. O princípio republicano, filosoficamente falando, diz que você precisa romper. Para pensar numa sociedade, para conseguir pensar coletivamente, você precisa romper com o eu, com Deus e com o rei. E romper com Deus não é brigar com Deus, é considerar que quando eu vou para o espaço coletivo, outras pessoas têm outras fés. E que para construir coletivamente eu preciso considerar essa diversidade na minha realidade. A gente está assistindo uma campanha eleitoral em que as pessoas estão atacando a religiosidade alheia. As religiões afro-brasileiras nesse país são dizimadas todos os dias. Nossa, professor, mas você não acabou de dizer que é católico? E o que uma coisa tem a ver com a outra? O meu íntimo é católico. O meu coletivo é o coletivo da diversidade religiosa. Que é uma das coisas mais incríveis que a gente poderia imaginar que possa conviver dentro de uma sociedade. Então, o que a gente precisa aí, emendando a segunda pergunta, pensar para que isso se torne... Bom, o primeiro desafio, o desafio basilar do brasileiro ainda é separar o que é público do que é privado. E respeitar a lógica pública como a lógica da construção coletiva. Só que para eu pensar na construção coletiva, eu preciso abrir mão de mim. Você consegue abrir mão disso aqui, Corina? Hoje? Isso aqui é uma câmera de selfie. Né? A gente faz tudo em selfie nesse país. A gente faz tudo em selfie em primeira pessoa. Não é nesse país, é no mundo como um todo. Tudo é em primeira pessoa. O parlamento é em primeira pessoa. O meu gabinete, o meu time, as minhas redes sociais, a minha forma, o meu projeto,
o meu eleitorado. Sendo que todo o sistema é coletivo. O parlamento é uma casa plural. O parlamento é uma casa coletiva. O cálculo da eleição proporcional é com base no partido. O partido, em tese, deveria ser uma organização coletiva. Tudo é montado coletivamente. E o nosso chip é um chip individual. Vai dar errado. Não tem como dar certo. Então, o primeiro desafio é: eu tenho que romper comigo para pactuar conosco. Segundo, eu preciso romper com a lógica unilateral de uma ideia divina. A minha fé a mim pertence. E é óbvio que eu posso me aproximar de pessoas que professem coisas semelhantes e me sentir confortável dentro de uma instituição religiosa, mas não é a verdade absoluta. Para mim pode ser, mas eu tenho que romper comigo. Então eu preciso romper com Deus para a construção coletiva da sociedade. No melhor dos sentidos e no sentido coletivo, não no sentido íntimo. E eu preciso romper com o rei. Aí as pessoas vão dizer: ah, esse é fácil, esse a gente resolveu. Ah, como diria compadre Washington, para trazer grandes conhecedores aqui, sabe de nada, inocente. O brasileiro se acostumou nos últimos 20, 30 anos a ser consumidor, e o brasileiro tem cabeça de súdito, de cidadão. A gente está muito longe de ser. Muito longe de ser. E vocês podem ver parte expressiva das críticas que são feitas. Parte expressiva das críticas que são feitas ao Estado e aos governos é: eu pago. Eu pago meus impostos, eu sustento isso aqui, é muito caro. Nossa, cara, é muito miúda essa discussão. Esse debate é muito pequenininho, cara. Esse debate é do tamanho da nossa mediocridade de consumidor. Nós não somos consumidores de serviços públicos, nós somos cidadãos e cidadãs. É completamente diferente uma coisa da outra. É muito mais complexo ser cidadão do que ser consumidor. É muito mais complexo. E esse é o grande ponto. Então eu preciso romper com a lógica de ter cabeça de súdito. Basta olhar o que as pessoas esperam dos políticos. Ande com um político. Tive já essa oportunidade, essa honra, essa alegria e, por vezes, um desprazer de andar com políticos. Eu formo político, dou aula para político. Eu ando com políticos, eu gosto desse universo, acho interessantíssimo. Ande com um político e ouça o que as pessoas pedem para os políticos. E a gente vai ter a exata dimensão da nossa cabeça de súdito. Me arruma isso, me arruma aquilo, me dá isso, você tem que me dar isso, o que eu ganho para fazer isso, não sei o que. É tudo na lógica do pedido, que difere muito da lógica do direito. E aí o prefeito, o governador, o presidente, os parlamentares falam: putz, eu preciso ter dinheiro no bolso, eu preciso isso, senão não atendo o cara. Ou, putz, deixa eu te explicar que não é bem assim que acontece e tal. Cabeça de súdito. Então a resposta é: eu preciso romper com a minha cabeça de súdito para virar cidadão. Eu preciso romper com a minha cabeça de devoto para virar cidadão. E eu preciso, no coletivo, e eu preciso romper com a minha cabeça, em primeira pessoa, de lógica de selfie, para construir coletivamente. Senão, cara, vai virar o eterno blá 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 do não, a reforma política resolve. Ah, cara, com todo respeito, bicho. Vai contar a historinha. Antes de passar para você, Marcos, me permite, assim, não podia deixar, né, não posso deixar de lembrar, e essa sua fala, Humberto, me lembra muito, os 101 anos de Paulo Freire, em terça-feira, né, e que falava tanto sobre a opressão, né, sobre libertar o opressor do oprimido dentro dele, né? E o oprimido do opressor dentro dele, porque a gente tem isso, né? A gente tem o rei dentro da gente, né? A gente tem esse coração de súdito, né? E muitas vezes a religião ajuda a reforçar isso. Então, obrigada por essa lembrança também, Humberto. Eu agradeço. Marcos, e você? Como é que a gente faz para fortalecer isso? Vamos lá, Corina. Antes, só um parênteses, que hoje parte das pessoas descobriram que eu também me chamo Vinícius. Isso é legal. Porque é o nome... Eu conheci o Vini no café da manhã. Foi assim que você me apresentou. É que normalmente as pessoas me chamam de Marcos, né? A forma como minha família acaba me chamando. Então, minha mãe tá feliz lá, porque como ela me chama. Mas as pessoas... Normalmente eu acabo usando mais o Marcos, mas conversando com a Marília. Vamos lá. Agora, trazendo de volta aqui para esse foco tão importante... Corina, eu acredito que a ampliação ela precisa passar por um ponto muito importante que eu queria até eu iria trazer na minha fala e acabei não trazendo, que é
a participação da sociedade civil, do terceiro setor. A gente tem falado muito do papel do Estado e do poder público, de alguma forma, e algo que a gente precisa trazer para a discussão é essa inclusão da sociedade civil, do terceiro setor. Hoje, o terceiro setor tem atuado como uma verdadeira máquina para ocupar lacunas que o Estado não tem atuado. E quando eu falo isso, é importante também não trazer essa discussão para um plano muito raso, de que o terceiro setor tem que ocupar esse espaço. Não, o terceiro setor tem que ser um aliado, né? O Estado tem, o poder público tem a sua função, a sua prerrogativa. Então, a partir disso, trazer essa discussão para a sociedade, porque aquela organização, aquele projeto de bairro, aquele projeto social, aquela organização que muitas vezes até tem um fim religioso, mas que faz a filantropia, ela tem o conhecimento sobre esses pontos que são importantes para discutirmos e alcançarmos essa ampliação. Então, seja na sala de aula, com certeza que alguém, em algum momento, de alguma forma, já teve um contato com o terceiro setor, com um projeto social, com uma organização da sociedade civil, com um instituto, com uma associação. E esse nosso contato com esses organismos, por exemplo, lá em abril, quando eu participei da Brasil Conference, que é não sei se vocês conhecem, mas é uma conferência organizada por estudantes de Harvard, do MIT, e eles selecionam 10 jovens brasileiros, 2 de cada região, que têm iniciativas de impacto social no Brasil, principalmente dentro da área do terceiro setor. E todos os outros 9 colegas que estavam lá comigo tinham características muito diferentes. Então, por exemplo, a Muriel era responsável pela BRIC, que é uma associação de fomento à ciência, principalmente de jovens e adolescentes, de iniciação científica, seja o Rayan, que é algo voltado para a educação no Recife, ou seja, o próprio Alceu aqui no Distrito Federal, voltado também para a iniciação científica, mas são projetos sociais que nascem de diversos lugares, que nascem em contextos de muita dificuldade, que a gente sabe, a extrema dificuldade que o terceiro setor não tão organizado tem no Brasil de colocar suas propostas em ação, e da importância desse chamamento do Estado para ouvir essas pessoas que estão inseridas nesses lugares. Eu acredito que essa ampliação das escolas, elas não podem ser a partir do eu. Elas devem ocorrer a partir de todo um contexto. E esse contexto é muito difícil, como o Humberto trouxe. Só que aquela visão que a gente tem muitas vezes de não dar início a esse processo. A gente vivencia momentos na história do Brasil em que nós esperamos a todo e a qualquer momento a busca por um salvador da pátria. Acreditamos a qualquer momento vai aparecer alguém com diversas propostas, vai conseguir dialogar com todo o Congresso Nacional, com toda a sociedade civil, e que vai acontecer a diferença. Isso pode acontecer? Isso pode. Só que não importa quem estará, por exemplo, claro que importa também, mas quem estará na cadeira da presidência da República, essa importância de que a pessoa que estiver lá pode ser a Corina. Se a Corina não dialogar com a sociedade, com os anseios da sociedade, nós teremos a manutenção daquilo que nós já temos. Nós precisamos passar a pensar muito além daquele Brasil que a gente se acostumou, né? Esse hábito de reclamar, eu pago os meus impostos, eu tenho direito. Não é apenas isso. Claro, você tem os seus direitos, mas você também tem seus deveres como cidadão, seus deveres como um personagem atuante, um protagonista da nossa sociedade. Então, toda essa ampliação, ela passa por isso. Ela passa por esse jovem que participou do Parlamento Jovem Brasileiro, pela criança que participa do Câmara Mirim, pela professora que está na sala de aula, e mais ainda. E isso é algo que eu falo muito em todas as vezes que eu vou dar uma palestra, um workshop, conversar sobre esse protagonismo, é que o protagonismo ele está em diferentes lugares. Muitas vezes aquela pessoa que trabalha na agricultura, aquele trabalhador rural, ele é muito mais protagonista no lugar onde ele vive do que o CEO de uma grande multinacional. O seu protagonismo, o seu dever como cidadão, ele está intrínseco em você. Ele está como você lida e lidera as pessoas ao seu redor. Como você constrói esse país, essa sociedade, essa comunidade. Ele não está só em quem está com o microfone na mão, quem tem o poder de voto. E isso tudo é muito importante, tanto para a democracia, como agora, daqui a algumas semanas, e para a nossa vida, nos 4, 5, 20, 30 anos que nós vamos viver daqui para frente.
Obrigada, Marcos, muito obrigada. Nós já já extrapolamos o nosso final, para falar a verdade, mas eu não posso deixar de falar aqui, né, vai ficar, não para nós respondermos agora, porque o tempo realmente já extrapolou, mas vai ficar para a nossa inspiração do almoço, viu, Larissa? A Larissa, ela é uma madrinha do Missão Pedagógica no Parlamento, uma pessoa que trabalhou na nossa equipe também, uma pessoa incrível, assim, muito inteligente, muito dinâmica, muito brilhante. E ela faz uma pergunta aqui. Primeiro, ela agradece a cada participante. Gostaria de perguntar ao Humberto e à Ruth, diz que a mesa está maravilhosa, mas essa vai ficar para o almoço, tá, gente? Vocês irem pensando. Olha, gente, a gente vai almoçar com eles. E para a próxima, que se Deus quiser vai acontecer, né, em algum outro momento daqui para frente, né? Como é que vocês enxergam o papel de uma escola do Legislativo para o seu público interno? Olha só. Ou seja, os servidores do Legislativo. Vamos conversar sobre isso depois? Agradeço demais a presença de todas vocês aqui, a quem está em casa ou no trabalho, nos escutando e mandando as perguntas aqui. Ruth, muito obrigada. Humberto, Marília, Marcos. Eu tenho aqui alguns certificados e a gente não pode sair sem tirar uma foto, tá bom? Agradeço as nossas tradutoras de Libras, fantásticas, muito expressivas. Vocês são 10, vocês são massa, tá? E até a próxima, gente.